Boa noite a vocês que nos assistem. Eu sou a Cris Ribeiro. Nós falamos da IBBR, Igreja Batista do Bom Retiro de Curitiba. Nós estamos sob a cobertura do pastor Oswaldo Lobo, pastora Fabíola, e o programa Celebrando a Restauração, ele está sob a responsabilidade do pastor Alcir. Hoje a gente vai falar sobre paternidade, identidade e propósito, né? Propósito é um assunto que ele está muito em voga, né? Ali, qual que é o seu propósito no mundo, qual que é o sentido da sua existência, qual que é a sua missão no mundo. E hoje a gente vai falar dos passos para chegar nesse propósito. Como que a paternidade de Deus, a identidade está atrelada, né, no propósito de vida. A gente vai falar um pouco de família, a questão de família. A família disfuncional gera filhos emocionalmente machucados. Então, é uma consequência. Uma disfuncionalidade na família, ela gera feridas de alma. O Brasil ele é um país órfão e o mundo espiritual sabe disso. Por que nós colocamos isso? O Brasil, ele em sua história, né, sua constituição, no seu contexto histórico, na sua construção da história, ele é culturalmente órfão. Porque quando os desbravadores, os bandeirantes, né, vinham aqui, geralmente eles vinham sem a família. O que ocorria aqui? Muitos, né, relatos de livros históricos e se a gente pegar ali e fazer um estudo também, ele conta que muitas índias elas foram estupradas e eles saíam daqui. O que houve no Brasil? Uma cultura órfã e uma cultura de bastardia. Hoje a gente vai, em nome de Jesus, se apropriar da paternidade de Deus sobre essa nação, sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. O que acontece numa paternidade falha, né, ou faltante? Acontece que propiciam pseudos pais para tentar exercer a paternidade de filhos com suas identidades distorcidas e suprimidas. Então, se a gente não fazer um bom papel de acordo com a palavra, né, e se Deus não paternar ali, o que acontece? O mal vem e adota. O mal vem e adota os nossos filhos. Quando não há uma ministração do verdadeiro valor familiar, gera-se destruição, roubo e morte. O que acontece? Né? O diabo vai cumprir as escrituras. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, gera-se aqui uma destruição. Paternidade é muito mais que... É uma responsabilidade, né? Paternidade é muito mais que gerar um filho, ser provedor e ser aparentemente família feliz. Muitas vezes, né, a gente, né, pensa assim que a questão de dar tudo para o seu filho na condição assim de bens materiais, ser provedor ali daquela família, eu estou sendo pai. Não. Pai é muito mais. Pai é um suprimento ali emocional também. O pai que traz segurança, direção, proteção. Né? E muito mais que a gente aparentar para o meio, né, que a nossa família é feliz, nós temos que realmente ser felizes nas nossas casas. A questão do sacerdócio também, ser exercido realmente efetivo no lar. Aqui a gente vai entrar nos sintomas. Sintomas de uma paternidade de aparência faltante. A pessoa ela tem dificuldade de respeitar a autoridade. Ela não consegue ser submissa muitas vezes. E acaba sendo até agressiva né, com as autoridades. Projeção de pessoas que configura a representatividade paterna. Então, ela desloca essa falta, muitas vezes em pessoas, inconscientemente, naquela exigência que a pessoa supra aquela falta que ela teve na sua constituição psíquica ali, na formação do ser. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai deslocar para uma paternidade disfuncional também.
E acaba ali alimentando a ferida emocional e ali, né, viram um ciclo vicioso para a vida daquela pessoa. Ela tem dificuldade, né? Ela aceita até Cristo como seu Salvador, né? Cristo, aquele meu Salvador, aquele que eu, né? Mas ela tem dificuldade de aceitar o senhorio de Cristo para sua vida, a autoridade de Cristo para sua vida, né? O direcionamento, a direção que Cristo nos dá, ela tem essa dificuldade de aceitar o senhorio de Cristo por ser senhorio já uma autoridade, né, sobre a vida da pessoa. Não sabe lidar com contradições e frustrações. Aquela pessoa que às vezes você coloca o teu ponto de vista, ela não reconhece, ela não sabe lidar, né, com contradições na vida dela. Ela só tem aquela visão, só aquela visão ali. E pronto, acabou. E se a outra pessoa vir falar o contra ali, ela tem dificuldade de ver, né, ter esse senso crítico, né, se é certo, se é errado, né, o que como Paulo fala, né, o que é bom você absorve, o que é ruim você deleta, né? E frustrações também. Quando ocorrem algumas frustrações, essas pessoas que elas têm essa falta de paternidade, elas têm dificuldade de lidar com as frustrações. Problemas com aceitação. Então, aquela validação que faltou do pai lá na infância, né? Então, ela vai querer, né, sempre estar ali sendo validada, sempre estar sendo aceita em meios, vai tentar, sim, fazer o máximo, muitas vezes entra na codependência, né, que a pessoa ela se anula de si para ser aceito, anula, sim, dos seus, até mesmo sonhos para ser aceito ali. Então, a identidade dela, ela é muito frágil. Então, ela vai, vai sendo de acordo com o meio que ela está ali inserido. Porque faltou um fortalecimento da sua identidade. Ela aceita tudo sem filtro. Aceita tudo. Até o ponto, né? Lembrando aqui que não é regra, né? Tem suas exceções, mas a gente vê aqui, né, as condições, né, as situações que a gente trabalha, tudo, né? Com relação a essas consequências da falta de paternidade. Então, ela aceita tudo sem filtro, dificuldade de dizer não. Então, ela tem dificuldade de dizer não até o ponto dela não saber mensurar, dela não saber ver para ela o que é autodestrutivo ou não. Então, muitos ainda, eles entram em drogas de abuso, né, como substâncias psicoativas, entram até na questão das compulsões mesmo. E vai assim, sabe, desencadeando cada vez mais, né, como a gente falou nos slides lá anterior, a destruição. Não consegue acessar a paternidade de Deus. Ela sabe que Deus existe, Deus lá e a pessoa aqui, e ela não tem esse relacionamento. Ela enxerga Deus somente às vezes, né, quando enxerga Deus, né, somente como provedor. Aquele né, ser superior que me dá, vou na igreja só receber bênção e só aquela provisão, tudo bem. Deus ele é provedor, mas como a gente aprendeu aqui na igreja, né, se a gente está na obediência, as bênçãos correrão atrás de nós. Então essa pessoa ela só enxerga, né, o Senhor como provedor da vida dela. Não digo que é errado, mas Deus pai é ser muito mais que ser provedor. É muito mais que dar pensão. É muito mais, né, do que é aquele que valida. É aquele que carimba o filho para uma missão. É ser muito mais. Ou a pessoa ela se sente, né, imerecedora das provisões de Deus, né, que é uma questão ao contrário, né, do primeiro do tópico anterior ali. A pessoa ela sente tão, ela está ali na sua identidade tão suprimida que ela se sente assim que às vezes Deus está derramando bênçãos sobre ela, né, e tudo. Ela fala assim: eu não mereço,
porque ela tem umas questões de crenças limitantes ali que ela se acha imerecedora, né, das beneficências de Deus. Não tem diálogo com o Pai, não consegue estabelecer um relacionamento com Deus. Ela não consegue dialogar, tem dificuldade para orar, dificuldade para meditar na palavra, dificuldade de estabelecer um relacionamento com Deus. Identidade. Quem sou eu? Né? É um assunto que permeia desde lá dos tempos, lá dos filósofos, né? A questão da identidade, né? Quem sou eu? Né? Como a gente falou aqui, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E como que você, né, a pessoa vai imaginar se ela foi condicionada, muitas vezes, a palavras assim de invalidação, a palavras que deixaram ela para baixo. Então ela acredita, ela tem a fé naquelas palavras que foram colocadas por os seus pais, né? Quando a gente está naquela constituição do ser pequenininho lá, as palavras do pai, ela é muito válida, tanto espiritualmente a gente sabe, como psiquicamente, né, a gente sabe que essas palavras ou elas nos validam ou elas nos limitam. Aqui é uma pesquisa, né, a questão da maturidade, né, a questão da identidade também. No Brasil, o homem atinge a maturidade a partir dos 45 e a mulher aos 32. Nos países de primeiro mundo, a maturidade masculina é atingida aos 54. Então, o que a gente vê hoje? Seres infantilizados no corpo de adulto. Porque muitas vezes tem medo de responsabilidade, tem medo das frustrações da vida, tem medo porque não foram validados, porque não foram motivados a enfrentar. Então, muitas vezes, não dá esse desenvolvimento emocional. Né? Pode ser até que psíquico, né? Psíquico não, cognitivo, a pessoa, ela tem a questão pode até ser que ela tenha uma profissão, né? A questão cognitiva dela está boa e tal, mas emocionalmente, que são duas coisas diferentes, cognitivo e emocional, ela ainda é uma criança. Uma constituição psíquica deficiente, gerando pessoas irresponsáveis. Não consegue lidar com a responsabilidade. Se você coloca, às vezes é um peso na mão do ser ali da pessoa. Ela tem pouca criatividade, não criam possibilidade de ser no mundo. Como é isso, né? Elas têm medo, né, de sair ali do seu casulo ali. Elas não criam possibilidade de exercer no mundo, não são criativas. Então, há limitações do ser ali por falta, né, dessa questão paternal. Identidade. O que seria identidade? É um autoconhecimento, é reconhecer seus valores, desenvolvimento do ser, reconhecer seus limites e por aí vai. A paternidade de Deus, ela que traz a nossa verdadeira identidade. Ela que traz. Quando a gente tem a questão de disfuncionalidade na família, né, que não teve aquela questão da paternidade mesmo, a gente pode acessar diretamente com Deus. Nós temos que restabelecer esse relacionamento para, né, fortalecer a nossa identidade. Jacó, né? A gente vê muito a questão da identidade na história de Jacó ali, né? Que ele se passa pelo irmão, porque ele não tem uma identidade assim firme, não tem uma identidade ali forte ali nele mesmo. Então ele tem que passar pelo irmão, né? Então assim, Deus tem que tratar o seu caráter. Depois dele, né, lá casar com Lia, com Raquel, né, e depois ele tá voltando ali, ele vai para o Val de Jaboque ali com Deus. Ele encontra o Senhor, Deus, face a face, ali. Do pai, ele recebeu sua verdadeira identidade. Que de Jacó, né, que era o enganador,
ele recebe o nome. Peraí, sua essência não é essa. A sua identidade não é essa de enganador. A sua identidade, você foi até agora. Desde o seu nascimento eu tenho um propósito para você. Só que eu preciso ali selar, eu preciso carimbar. Então, a partir do encontro que ele teve com Deus, né, Deus selou e falou assim, agora o teu nome, ele não é mais Jacó, vai ser Israel, que quer dizer príncipe do Senhor. Que ele foi um dos patriarcas, né? Deus selou o propósito da sua semente, dali saiu uma grande nação, a nação de Israel. Romanos, ele fala pra gente, eu gosto muito desse versículo. É Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu coloquei aqui ao Pai. Mudar ali para ao Pai. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nos dá o propósito de existência? É o Pai? É o Pai que nos dá o propósito. Através do encontro, de um relacionamento. Muitos, né, Moisés, né, teve encontro com o Pai na sarça ardente. Muitos encontros na Bíblia a gente vê que Jesus, que Deus traz a nossa verdadeira identidade a partir do encontro com Ele. É como se a gente estivesse, né, numa estrada ali, todo obstinado ali numa sequência ali, numa estrada, seguindo, né, não sabendo para onde vai. Deus fala aí, peraí, vamos aqui, vou te dar um direcionamento de vida, então recalcula a sua rota aí, vamos recalcular a rota aí e vamos para onde eu te direcionar. O Pai que nos dá a proteção, direção e segurança. Proteção, a gente pode encontrar no Salmo 91, que ele traz a proteção e descanso para as nossas almas. Direção, saber para onde eu vou. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho para ele, né, serve. Não, Deus ele traz uma direção. Segurança, seguro de quem eu sou, porque eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é meu Pai. Um ser com propósito. Saber quem somos para saber onde vamos. Para saber onde nós teremos que chegar nessa caminhada chamada vida. E o que acontece com, né, a gente falando ali de não ter a direção, né, o que acontece assim nas nossas vidas, ela gera um ciclo vicioso. Né, entra, né, a questão da desobediência, do pecado ali. O que aconteceu com o povo no Monte Sinai? O povo de Israel peregrinou mais de 40 anos em volta no Monte Sinai. Em volta ali. E é isso que nós queremos para nossas vidas? Ficar peregrinando anos e anos, né, sem ter uma direção? Como a gente falou ali, ciclos viciosos. Né, sempre está ali. Você, né, vai, pedala, sempre está no mesmo lugar. Aí você se esforça, cansa, mas quando vê, saiu do lugar. Está no mesmo lugar. Propósito de vida e vazio existencial. A pessoa que não tem um propósito de vida, ela pode ver, ela é frustrada, ela é oca, é uma pessoa vazia, né? Ela quem sabe seu propósito é autorrealizado. Ele é uma pessoa autorrealizada. Então, o propósito ele está acima do ganho monetário. Claro que se vier, né, é uma benção, é consequência, mas ele está acima. Você faz por amor, você faz assim, é muito gratificante, né? É muito satisfatório você cumprir o seu propósito. Muitos homens e mulheres das histórias bíblicas cumpriram sua missão. Eu falo assim que Paulo ele foi muito realizado, né? Porque ele foi convicto da sua missão. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8 ele fala, né? Combati um bom combate, guardei a fé, né? Ali
E ele chegou assim, imagine chegar assim perante a Deus e falar assim: Senhor, aqui ó, missão cumprida, assim, e né, é muito maravilhoso, é muito recompensador. Até a gente falando, até neurologicamente, né, a gente falando que quando a gente cumpre alguma demanda, alguma meta, né, até o nosso cérebro ele entende ali, o sistema de recompensa entende ali que é um prazer, né? É um prazer ali você executar a meta. Imagine você estando num propósito maior, um propósito de vida, né? É muito gratificante, gera-se prazer, gera-se satisfação. E eu quero agradecer a vocês, né? E pela oportunidade, agradecer a Deus, né, por compartilhar com vocês, né, um pouquinho aqui que Deus nos coloca nos nossos corações. Mas antes de encerrarmos, eu quero orar contigo. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Espírito Santo alcance agora lares, Pai. Pais que com os filhos, Senhor, tenham esse relacionamento, Senhor, disfuncional, muitas vezes tóxico, Senhor. Pais que também tiveram pais, Senhor, opressores. A gente sabe também que muitas vezes o oprimido ele vira opressor, Senhor, muitas vezes. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que haja, Senhor, cura. Cura nos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estabelece a sua paternidade sobre essa família, sobre essa nação brasileira, sobre talvez países que estejam nos assistindo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estabelece a sua paternidade, Senhor, para trazer a essas pessoas, Senhor, a verdadeira identidade, Senhor, para que elas não sejam corrompidas, Pai. Porque quando nós temos essa identidade, Senhor, frágil, muitas vezes fica muito fácil o inimigo vir corromper, Senhor, com coisas, tentando nos preencher com coisas autodestrutivas, com coisas que te desagradam. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma conta dos teus filhinhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eles estejam, Senhor, em nome de Jesus, nessa unção paternal. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, alcança eles, Pai, alcança essa nação. Pai, nós declaramos que Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai amado, e nós declaramos que nós somos Seus filhos, amados e queridos por Ti. No nome santo de Jesus, Pai, nós agradecemos, Senhor, agradecemos e nós se apropriamos da Tua paternidade, Pai. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui também com vocês, né, a pergunta mote aqui. Deixa eu ver onde que ela está. Que vai ser compartilhada nos grupos, mais uma reflexão, né? Nosso grupo do CR, Celebrando a Restauração. Se você tiver interesse, né, vai ter o link aqui na descrição aqui do vídeo também, né, para vir aqui conhecer a nossa família amada da IBBR, Igreja Batista do Bom Retiro, de Curitiba. Você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido, porque essa igreja, ela está aqui para servir você, né? E para levar o amor de Deus através das nossas vidas até a tua casa, a tua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço, né, a oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém.